Olá, olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Bike é Legal. Hoje o assunto é triste. Nesta primeira semana de novembro, nós tivemos duas mortes por atropelamento de ciclistas aqui na cidade de São Paulo. E isso é pra lá de inaceitável, porque todas as mortes no trânsito são inaceitáveis. Eu vou explicar um pouco aqui neste vídeo de hoje o que significa visão zero. Vision Zero, que é zero mortes no trânsito. Mas antes, eu quero que você deixe um like e vamos para o assunto, que é delicado, longo, extenso, e ele puxa muito para aquilo que a gente chama de responsabilidade, que é bem diferente de culpa. Deixe o seu like e vamos falar sobre o assunto. Em 1997, surgiu na Suécia um conceito de como você lidar com o trânsito. E esse conceito chama-se visão zero. O que significa visão zero? Nenhuma morte no trânsito é aceitável. O visão zero parte do princípio que se existe um ser humano no sistema, sempre haverá erro, transgressão e imprudência. A partir daí, então, todo o resto, todo o sistema é gerenciado de tal forma para, quando acontecer um erro, uma transgressão ou uma imprudência, as decorrências não causem morte ou lesão no trânsito. É fácil de falar, mas veja bem como muda totalmente a forma de você entender uma questão tão dramática como a mobilidade das pessoas. Eu sempre falo sobre isso em palestras. Então vamos falar. Como que é feita a segurança no Brasil e como que é feita a segurança de trânsito no visão zero? No Brasil, existe uma tendência a buscar a culpa, a responsabilidade no indivíduo. Na Suécia, pelo visão zero, ele parte do princípio que o indivíduo vai errar, desobedecer às regras e o sistema tem que estar projetado e gerido de tal forma a evitar mortes e lesões. Aqui no Brasil, a gente tem a tendência, isso é no resto do mundo também, a isolar o problema do contexto. Então fica naquela pontuação. O problema é o buraco, o problema é o poste, o problema é o pedestre que atravessou na frente do carro. Uma tendência a jogar a culpa, a responsabilizar a vítima pela sua morte. No fato aqui no Brasil é jogar a culpa da morte na própria vítima que morreu. E as autoridades não assumem para si a responsabilidade. É aquele negócio que a gente chama, que é uma piada, né? A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. É meio assim o que acontece aqui no Brasil. A responsabilidade que deveria ser de quem está por trás da gestão do trânsito, joga a culpa, né, no indivíduo, geralmente no indivíduo que morreu. Como que é feito no conceito do visão zero? As autoridades e gestores assumem para si a responsabilidade pelo sistema e passam a olhar e pensar por que houve esse atropelamento, por que esse ciclista morreu nessa condição e passa então a projetar todo aquele ambiente de tal forma que não haja mortes quando acontecer aquilo que a gente sabe que vai acontecer, que é erro e imprudência. Como que acontece no Brasil? Os projetistas, quem desenham as ruas, quem faz os projetos das ruas, quem determinam as regras, aqui você vai poder andar a 50 km por hora ao lado de uma criança, isso tudo cabe, é uma responsabilidade de quem faz a gestão e o projeto. Então os projetistas aqui no Brasil, eles não incluem as diversas modalidades, eles não estudam a cena maior, eles ficam só em cima da prancheta e não vão lá olhar, não fazem estudos, não pensam no pedestre, no ciclista, na criança, na pessoa com deficiência, no cachorrinho, né? O motorista acaba sendo o principal foco desse projetista, então a fluidez total é para o motorista, não pensa como o pedestre vai atravessar, não pensa na questão como um todo, na cena como um todo, não pensa em todos os modais, fica focado única e exclusivamente no modal carro e o resto que se salve nos projetos feitos aqui no Brasil. Como que é lá na Suécia? Como que é no Visão Zero? Os projetistas incluem todas as modalidades, eles promovem o que se chama de equidade.
velocidade. E eles criam um ambiente que fomenta naturalmente um comportamento seguro por todos. Vocês já devem ter visto nas corridas de rua, nos eventos de rua, que é muito comum a gente ver aquelas faixas brancas, especialmente perto dos semáforos, sabe aquelas faixas que delimitam as pistas dos automóveis, elas serem todas quebradas? Você sabe por que é isso? Isso é um conceito de visão zero. Isso daí permite o motorista se sentir confortável em alta velocidade. Então ele naturalmente diminui a velocidade. Sabe quando você tem uma lombofaixa? Aquele é também um conceito de visão zero, que você entra no nível da calçada e automaticamente o motorista se coloca numa posição de cuidado com os pedestres, porque ele se sente na calçada. Então, tudo isso são técnicas de desenho que justamente promovem um comportamento seguro. E está na base do Visão Zero para você diminuir as mortes, evitar lesões, é acalmar o trânsito. Isso começa com diminuição da velocidade, mas a promoção de uma velocidade mais segura através de você redesenhar as ruas. Aqui na cidade de São Paulo a gente faz várias tentativas nisso, mas elas não saem do projeto, das intervenções provisórias, como o cone, para largar as calçadas. Isso tem que ser feito de forma sistemática. Você tem que redesenhar as ruas de tal maneira que você promova um trânsito mais calmo, de tal maneira que quem está no carro se sinta convidado a andar de forma mais calma, com mais cuidado em relação aos outros que estão na mobilidade ativa, a pé, de bicicleta, empurrando um carrinho de criança. Pois bem, aqui no Brasil, a gente tem um judiciário que é omisso, um judiciário que não entende um trânsito feito por vários atores e que todos têm a sua responsabilidade. Ou seja, está na lei, artigo 29, se não me engano, quem vem num veículo mais pesado é o responsável por aquele que está num veículo mais leve, e o pedestre é o principal na cadeia. Você não vê uma defesa por parte do judiciário para a pessoa mais leve, para o mais frágil no trânsito, que é o pedestre, que é o ciclista. E que com isso se perpetua. Porque sim, é claro, quando você vê nos países que conseguem diminuir as mortes e lesões no trânsito, você tem, além de redesenhar as ruas e acalmar o trânsito, um judiciário que não perdoa aquele que é um criminoso no trânsito. Lá fora você vê uma coisa que a gente chama que é um judiciário atuante. Devido às diferenças sociais que a gente tem aqui no Brasil, a segregação espacial é uma solução considerada normal, entre aspas, de segurança. E isso provoca o quê? Inacessibilidade e desigualdade. Portanto, essa coisa de você criar segregação espacial para dar uma segurança é justamente o que promove um trânsito mais inseguro e as desigualdades sociais. Fora do Brasil, aonde de fato se adota o Visão Zero, você tem sempre a promoção de equidade e acesso ao espaço público. E aqui no Brasil, a gente sempre tem a ideia que salvar vidas custa caro, ou seja, sempre fica no foco, no problema, e o pessoal não vai para a solução. Salvar vidas é barato, você sempre tem um retorno muito grande de qualidade de vida, de abaixar custos com a saúde pública, né? Porque hoje você vai lá no SUS, tem uma quantidade enorme de pessoas que estão ou aposentadas por algum problema de incidente de trânsito, ou estão hospitalizadas por outros problemas também no trânsito. Então, você ter foco em salvar vidas, acalmar o trânsito, promover equidade nas ruas, é uma questão de saúde, sim. Isso tudo está dentro daquilo que a gente chama de visão zero, onde qualquer morte ou lesão no trânsito é inaceitável e sempre pode ser evitada. 2019 foi um ano muito importante nesse conceito de visão zero. Oslo, a capital da Noruega, conseguiu passar o ano inteiro de 2019 com 0 morte de pedestre ciclista. Teve sim uma morte de um motorista que, segundo eu apurei, morreu porque dormiu ao volante. Então, Oslo, em 2019, foi uma cidade importante, de peso, uma metrópole da Europa,
que teve 0 morte de trânsito na mobilidade ativa. Eu quero dedicar esse vídeo a todas as famílias, inclusive a minha, que perderam algum ente querido em incidente naquilo que é erroneamente chamado de acidente de trânsito. A todos vocês a minha solidariedade e vamos fazer um corpo para exigir acalmamento de tráfego, redução das velocidades máximas, redesenho das ruas, por um compartilhamento do espaço público calmo, onde a gente considere inaceitável qualquer morte em trânsito, qualquer morte ou lesão em trânsito. Isso é inadmissível. Bom, eu peço que vocês deixem um like, curta e compartilhe este vídeo, siga-nos lá no Instagram, o Instagram do Bike é Legal. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. E faço um convite para você me seguir nas minhas redes sociais, @Renata Falzoni. Valeu? Então já sabe, né? Nenhuma morte no trânsito pode ser aceitável. Vamos exigir aqui no Brasil que se cumpra o acordo do Visão Zero. A cidade de São Paulo já é signatária do Visão Zero, mas na prática não é o que acontece nas ruas. Repetindo, 2 mortes de ciclistas nessa última semana foi o que me fez sair de novo, mais uma vez, a fazer este vídeo, buscando fazer com que as pessoas entendam que dá sim para a gente fazer um trânsito seguro, dá sim para a gente acalmar o trânsito, dá sim para a gente evitar mortes e lesões no trânsito. Valeu? Muito obrigada. Vamos embora pedalar.